Glória a Deus. A paz do Senhor, querida. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Que dia novo, maravilhoso, né? Que delícia esse louvor de poder adorar Jesus, dizer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Ai, que delícia. Transformados. Bom, vamos entender um pouquinho o que isso de fato quer dizer na nossa língua, na língua portuguesa. Segundo o dicionário, transformar é dar nova forma, modificar, renovar, alterar, metamorfosear, transfigurar, regenerar, melhorar, variar, desfigurar. O velhão tem que ser desfigurado, irmãos mesmo, né? Mudar de forma, converter-se, olha, disfarçar-se, tornar-se diferente, modificar-se, regenerar-se. Esses são os conceitos do nosso dicionário. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 11. Nós vamos do 11, vamos mudar para o 12 afora, mas começa comigo em Romanos, capítulo 11. E eu vou pedir a autorização de vocês, a licença de vocês para usar uma versão mais atualizada. É a nova tradução linguagem de hoje, NTLH. Ultimamente a última vez que eu li a Bíblia, eu li nessa versão. E ela traz uma clareza tão grande, a gente às vezes lê o texto bíblico e não entende bem. Talvez você não esteja entendendo bem a Bíblia porque ela está na linguagem assim mais rebuscada. Então eu sugiro essa NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. É o mesmo texto bíblico, a essência é exatamente, a Bíblia é totalmente fiel ao texto original, mas com uma linguagem que a gente usa hoje é bem mais acessível para a gente compreender melhor as escrituras sagradas, ok? Então eu vou usar essa versão. Se não é a sua versão, então fique atento comigo. A leitura é um pouquinho extensa, mas porque está nessa linguagem, ela é bem fácil de ser compreendida, ok? Romanos capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 13, ok? Agora estou falando a vocês que não são judeus. Quem está falando? O apóstolo Paulo. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Tem alguma judia aqui? Então está falando aí com a gente mesmo. Ok? Enquanto eu for o apóstolo dos não judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça, ou seja, o apóstolo Paulo era judeu, então talvez eu possa fazer com aqueles que são judeus também, como eu, da minha própria raça, fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. Presta atenção no que ele está dizendo. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de dar lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo.
Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, não os judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como uma oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Vamos dar uma pausa aí, só para eu localizar vocês. Vamos fazer uma retrospectiva? Deus cria um homem e mulher. O homem escolhe a desobediência. A mulher cai, seduz o seu marido, os dois caem e entra para o nosso DNA a queda. Então, nós já nascemos pecadores. Todos somos pecadores. Lá em Romanos, o próprio apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir do momento que a gente fala assim, quero encontrar com a Eva, vou dar um tapa nela. Gente, o fato é que, da mesma maneira que a serpente enganou Eva, podia enganar qualquer um de nós aqui. Aliás, está enganando até hoje. Né? Porque uma coisa que a serpente não parou de fazer, né? Satanás não parou de fazer, é financiar projetos de poder, e do mesmo jeito que ele fez com a Eva. Ele chega para a mulher e propõe: você vai ser como Deus, você não vai morrer, você vai ser como Deus. E tem um tanto de mulher querendo ser como Deus aí, um tanto de homem querendo ser como Deus. A humanidade está brincando de ser Deus. É só a gente ler um pouquinho as notícias que a gente já se situa. Todo mundo está querendo ser Deus, e o diabo está financiando esse projeto. Então, o fato é que quando houve a queda, ela já entrou na nossa vida com o DNA. Por isso que quando o salmista fala: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, o salmista não está falando da relação sexual. O salmista está falando do pecado original. Vocês lembram lá em Gênesis, quando Deus está falando? Então, os animais foram sendo multiplicados conforme a sua espécie. Pois é, conforme a sua espécie. Quando o homem e a mulher conceberam, os primeiros filhos que já nasceram foram conforme a sua espécie, a espécie da queda. Então eles já foram gerados na queda. Por isso a gente já nasce pecador. A gente já nasce, está no DNA da gente. E é por isso que Jesus precisou vir, para nos resgatar deste estado de queda. E nos regenerar ao lugar de filhos. Mas essa é uma obra incessante. Enquanto estamos nessa carne, essa obra precisará de ser aperfeiçoada dia após dia. Isso se chama santificação. Vocês estão me entendendo? Então você não merecia coisa alguma, você já nasceu na condenação. Aí Deus expulsa o homem e a mulher da sua presença, porque ele é um Deus santo, não dava para comungar com o pecado, não dava para conviver com a queda. Eles são expulsos, mas Deus já traça um plano de resgate, ok? Da humanidade. Então, ele envia o seu filho, mas como ele enviou o seu filho? Ele já começou a tecer o plano do resgate lá quando ele chamou Abraão. Então, quando ele chama Abraão e promete para Abraão fazer dele uma grande nação, ele está querendo dizer que todos nós nos tornaríamos filhos de Abraão. Mas através de quem? Através do sacrifício de Jesus. Mas em Abraão, ele forma o povo judeu. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó. E Jacó lutou com Deus, foi marcado por Deus e recebeu o nome de Israel. O nome foi trocado de Jacó para Israel, como um prenúncio daquilo que Deus faria conosco, e mudar nossa natureza enganadora em príncipes de Deus. Aleluia. Muda então Israel. Israel tem 12 filhos. Os 12 filhos de Israel dão nome às tribos de Israel. Ok? Então dali nasce um povo. E desse povo, da tribo de Judá,
vem Jesus Cristo, o Messias esperado pelo povo de Israel. Só que o povo de Israel esperava o Messias que fosse ser um líder político, um cara que ia restituir a Israel a glória dos tempos de Salomão. Vocês lembram que Deus prometeu para Davi que o descendente de Davi, nunca ia faltar um descendente de Davi no trono? Deus estava apontando para Jesus, o descendente de Davi, que nunca vai perder o trono, é Jesus Cristo. Gente, a gente vai entender a Bíblia de uma maneira linear, é tão linda, faz tanto sentido. Por isso que a gente precisa de ler a palavra de Deus. E aí vem Jesus, e Jesus veio que nos regenerar desse estado de queda, nos reconectar com Deus, quando nós estávamos separados pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. Ele fez reconciliação. Reconciliação é entre relacionamentos quebrados. Não é isso? Então Jesus nos leva de volta para Deus, nos apresenta um Deus que é Pai, e fala: agora vocês vão viver para Ele. Só que essa promessa era para o povo judeu, pelo menos o povo judeu acreditava nisso, porque tinha promessa do Messias. Em todos os livros da Bíblia, você vai vendo a palavra de Deus sempre apontando para a figura do Messias, e quando você vai estudando, você vai compreendendo. E os livros proféticos, a profecia de Isaías, sempre preveu a vinda do Messias. Ele iria se sentar no trono de Davi. Como é que é isso? Na cabeça do povo judeu, o líder político, como Salomão, como Davi. Mas Deus tinha um plano muito superior. Política é muito pouco para Deus. Política sobe e desce. Políticos entram e saem. Mas o projeto de Deus é o reino eterno. O reino que não tem fim. Não se comprometa com o que é eterno, gente. Não se compromete com o que é passageiro, não. Se entregue para quem é eterno. Não fica se corrompendo aí com a migalha, não. Ok? Fechei parênteses. E aqui o apóstolo Paulo, então, foi enviado o profeta aos gentios. O Senhor Jesus já deu spoiler para Pedro. Por quê? Eles pensavam na cabeça, Jesus era judeu, todos os discípulos eram judeus. Então, na cabeça dos discípulos, o evangelho, a salvação, o Messias era só para o povo judeu, o resto aquele inferno. Mas Jesus estava falando: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E vocês lembram daquela visão do que Pedro teve, do lençol descendo, com tanto de bicho que o judeu não podia comer, e uma voz falando: mata e come. Jesus já estava dando spoiler para Pedro: a salvação não é só para vocês judeus, é para os gentios. Quem é gentio? Nós que não somos judeus, somos gentios. Ok? E aqui o apóstolo Paulo está falando: eu estou falando para vocês. Vocês são como o galho de uma oliveira brava. Só que a oliveira natural, ela estava desgalhada, porque muitos não creram no Messias. Os judeus viram o Messias de Deus. Eles experimentaram os seus milagres. Eles caminharam com Jesus. Mas no final, o crucificaram. Mas esse era o plano de Deus para nos incluir. Deus pega o seu milagre, você pensa que está dando errado, está dando certo. Mas Jesus morreu. Oh, que sábado tenebroso aquele dos discípulos. Só que a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer no domingo. Então presta atenção no que eu estou te falando. Você pode estar vivendo uma situação muito difícil hoje. Você está no sábado. Vem, filho, aí, vem de mim. Vem, filho. Você está vivendo a sexta-feira, parece seus sonhos todos foram por água rápida. Tem uns que tem que ir mesmo, gente. Eu não digo vocês não. Os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Deixa eu morrer para sonhar os planos, os projetos de Deus, porque esses nada pode frustrar. Os nossos planos precisam ser frustrados para o plano de Deus florescer. E fica cheia de quando Deus é muito melhor que nós. Tem uns que a gente faz bico, do que? Dá tudo errado. Faz bico. Daqui uns 10 anos você olha para trás: Deus, que isso, você me livrou. Não é? Então, quando a coisa está dando errado, você está confiando no Senhor, está andando diante dele, está colocando a sua vida diante dele, em oração, em súplica, perseguindo os passos de Jesus. Você pode ter certeza, as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque amar a Deus é só fazer isso do te amo.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e amar a Deus é obedecer. Não tem amor a Deus sem obediência. Vou lembrar outro versículo, não sou eu que estou falando, né? É o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Então, amar a Deus é cantar canção de amor, da adoração, de colocar, rolar, cantar, as músicas mais lindas, compor, as músicas mais lindas. Saul fazia isso. Deus aborreceu dele, porque ele desobedeceu a Deus. Então, é a mesma coisa. Imagina se o João fala: te amo, você é linda, cheirosa, minha esposa. E aí vira as costas do tempo. Isso é amor? Não. Então, amor é obediência. Ok? E se você está em obediência, todas as coisas, diga comigo, todas. Não é algumas, gente, é todas as coisas vão cooperar juntamente para o seu bem. Pode dar uma volta terrível, não estou entendendo nada, mas Deus está torcendo o negócio a seu favor. Ok? E aqui foi exatamente isso que ele fez. A coisa desandou, Jesus foi crucificado, você está dando errado. Não, ele estava envolvendo, trazendo os gentios. Bendita salvação que nos envolveu. E o apóstolo Paulo, então, está aqui falando com esse povo. Vocês foram enxertados na oliveira. Vocês agora são povo de Deus. Não fique vaidosinho, não. E se Deus não poupou os galhos original, não pense você. E se você se levantar contra Deus, ele vai te poupar. Não vai, não. Aí a gente lembra de João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, eu estarei em vocês. Agora, se vocês não estiverem em mim, o meu Pai vem, corta e lança no fogo. Deixa eu ter picadinho. Parece bem claro. Vamos continuar aí, no verso 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é essa: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Olha que coisa tremenda. Vai pregar o evangelho, gente. Você tem que celebrar isso aí. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei essa aliança com eles quando tirar os seus pecados. Verso 28. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Lembra? Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Olha que tremendo isso, gente. Deus não muda de ideia a respeito vou explicar assim, de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Vocês estão comigo, gente? Amém. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. E aí ele termina esse capítulo, verso 36. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Agora vira a página e vai para Romanos 2. A continuação do capítulo 11. Portanto, depois de tudo isso que eu falei para vocês, que vocês não eram dignos de si mesmos, que Deus elegeu um povo, mas que Deus permitiu que esse povo rejeitasse o seu Messias para incluir todos vocês, enxertar vocês, dar direito, acesso a vocês, gentil, à salvação. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua, por causa da grande misericórdia divina que fez isso, né, por nós,
peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Presta atenção. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vos conformeis com este século, na linguagem ao meio da revista atualizada. Aí a gente fala assim, me conformo mesmo. Olha que absurdo, bebê. Olha a roupa dela, me conformo. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Não se conforme, não entre na forma, não seja do mesmo jeito, não faça as mesmas práticas, não pense da mesma maneira, não se vista da mesma maneira. Ai, Helena, então é para a gente ser estranho? Não. Não é para você ser estranho, é para você ser bizarro, é para você ser parecido com Jesus. Aleluia! Jesus andava com os pecadores, mas não falava como eles, não era como eles, não pensava como eles. E por isso quem andava com Jesus era transformado, não o contrário. O que o apóstolo Paulo está falando para a gente? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Gente, por que a nossa mente tem que ser transformada? Porque assim, a Bíblia também diz, assim como nós pensamos, assim somos. Nós reproduzimos nas nossas escolhas, nas nossas reações, o que está dentro. Por isso que Jesus falou assim, não é o que entra que faz mal, é o que sai. Não é o que entra pela garganta, entra pela boca, desce pela garganta, vai para o estômago e depois é rejeitado pelo corpo, que é problema. O problema é o que nasce dentro do coração. E sai para fora em forma de palavra, e sai para fora em forma de gritaria, e sai para fora em forma de vingança, de ódio, de ele não me paga, eu vou ter outra resposta, ele vai ter comigo, os patrão malditos. É isso que contamina a gente. E a maioria da nossa contaminação vem por aquilo que a gente fala, porque a boca fala do que está cheio do coração. Por isso que na hora da crise, o que está dentro é que vem para fora. É igual o copo. Se eu derramar esse copo aqui, a gente vai cair Coca-Cola? Por que não? Porque tem água dentro. A gente só derrama daquilo que a gente está cheio. Então, quando você quebra o pau no seu trabalho, não foi um momento, foi nervosismo, não foi nervosismo. Sacudiu, a vida te sacudiu. O que derramou é daquilo que você estava cheio. E a gente está cheio de ódio, a gente está cheio de ressentimento, cheio de contenda, cheio de sentimento de vingança. E é isso que Jesus quer transformar. Ele quer transformar o coração. Cutuca a sua mulher que está dormindo do seu lado e fala assim, acorda aí. Acorda essa palavra para você, velho. Não precisa dar esse sono do inferno. Se tivesse assistindo Netflix, estava com uma butuca do olho assim. É isso que acontece, é por isso que quando você começa a ler a Bíblia, te dá um sono. Você pensa que é só sono, seus olhos estão movidos. Não é não, gente. Você lê romance, você lê um pornô leve, né? Porque hoje o pessoal fala que é uma leitura erótica. É pornografia, gente. Uma pornografia sofisticada, mas é pornografia. Tem um tanto de mulher consumindo isso. Nessa hora não dá sono. Não tente. Se você não sabe, não tente. Mas não dá sono. Mas se você vai ler a Bíblia, ai, que sono que dá. Você acha que esse sono é natural? Por que você faz tantas outras coisas e não te dá sono? Mas na hora de orar e ler a Bíblia, lição de boca. Isso é uma batalha espiritual, gente. O diabo não quer que a gente tenha acesso àquilo que vai nos libertar. Ao conhecimento que
que vai transformar a nossa mente pelo poder do Espírito, não pelo poder do intelecto, pelo poder do Espírito, agindo naquilo que a gente lê, agindo, nos convencendo, nos santificando. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui que deixe que Deus transforme. Que interessante isso, deixe que Deus transforme. É porque você pensa que você pode mudar você mesmo? Não, você se abre para mudança. Mas quem muda é Deus. Como é que a gente se abre para mudança? Chegando mais perto. Chega perto da luz, que a luz revela o seu estado. Quando você se aproxima de Deus, buscando uma intimidade, quando quer me aproximar de uma pessoa, quando você quer se aproximar de uma pessoa, o que você faz? Pensa aí, qual é a sua estratégia? Você quer ficar amigo de alguém, você está de olho naquele gatinho. Como é que você conheceu seu marido para as casadas? Como é que você conheceu seu marido? Qual foi a estratégia que você julgou? Aí a gente quer fazer o quê? Encontro, né? Primeiro fica olhar, olha, sorrisinho, colocatina. Aí depois vamos comer o sanduíche, quer dizer, vamos criar oportunidade para conversar. Se conhecer para saber se é tudo, isso tudo mesmo ou se é fake. Tem gente que não é esse, mas não é. Lindeza, você vai conversar meia hora com Jesus para você correndo. Não é assim? Mas a gente quer o quê? A gente quer interagir, quer chegar mais perto, quer ter uma oportunidade para conversar. Quando eu conheci o João Lúcio, a gente estudava na mesma escola. E aí nós fizemos uma festa surpresa para a nossa professora de música. E eu estava no meu segundo ano do segundo grau e o João estava no terceiro ano de uma outra escola. Ele tinha estudado na mesma escola que eu, então nós tínhamos amigos em comum. Durante todo o ensino fundamental, ele estudou. Da quinta à oitava série, ele estudou na mesma escola que eu, ao mesmo tempo que eu também estava estudando lá. Mas a gente não se conheceu. Aí no terceiro ano, ele estava no terceiro ano, fazendo Poltec, e eu continuava tirando o Teixeira da Costa, fazendo o magistério. Eu estava no segundo ano e ele no terceiro ano. E aí, fomos fazer uma festa surpresa para a professora no dia 1º de maio de 1987. Eu sou viva. Aí, ele falou, aí uma amiga nossa falou assim, Helena, tem o João Lúcio, que também estudou no colégio, também conhece a Graça, tudo. Posso chamar ele? E eu fui lá fazer o convite para o pessoal do Câmbio Negro, a banda que tocava, a gente se Câmbio Negro. Aí, não, pode sim. Aí nós nos conhecemos no aniversário da Graça. Quando eu vi o moço, gostei do moço. Moço bonito. Colei o olho nele, colou o olho em mim, mas eu me interessei primeiro. Aí, o que eu fiz? Gente, eu tenho que conhecer esse moço. Mas a gente não... Ele era de uma outra escola, a gente não morava no mesmo bairro, a gente tinha amigos em comum, mas não tinha oportunidade de trocar ideia. O que eu fiz? Fiquei sabendo que ele estava participando de uma peça de teatro da turma do meu colégio. Fomos atrás da professora de arte e assim, arruma um papel para a gente entrar nessa peça. E ela falou assim, não tem jeito, não, Helena, já está cumprido. A gente estava fazendo o colégio estava produzindo a peça O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Aí tinha uma beata, e ele era padre. Eu falei assim, muda a beata para 3 beatas. Que aí eu e minha amiga iríamos entrar. Não, gente, por favor, Miriam, por favor, menina, deixa a gente entrar. Aí ela já percebeu. Quem é que você se interessar na peça? Aí a minha amiga disse, não, eu não, a Helena tá. Você não quer nem saber quem é, tá bom, eu dou o papel para vocês, transformando a beata, uma beata virou 3, e lá fomos nós, eu fiquei de olho no padre. E aí, o que aconteceu? Eu queria conversar com ele, eu queria conhecer, queria entender o que estava na cabeça dele, quais eram os sonhos, os objetivos. Como é que ele tratava a mãe dele, como é que ele tratava as irmãs dele, para saber se dava liga. O que ele cria. Era crente, gente, mas era uma crente meio pequena. Por isso eu te falo, por experiência própria. Estar dentro da igreja não significa que você nasceu de novo, não. Tá? Hashtag fica a dica. Desceu um joio do tamanho, toda alegria você quer alecrim dourado, com cílio de trigo.
Então, não seja líquido dourado, nem seja joio, seja trigo. Volta aqui. Aí eu peguei e fiquei de olho nele. Daí eu comecei a conversar com ele e eu vi que tinha muita coisa em comum. E eu descobri que ele tinha uma sede de Jesus e Deus usou a Lula para pregar o evangelho para ele. Não faça isso em casa, tá? Essa história de namoro evangelístico não existe. Tá? Mas Deus tinha um plano na vida do João, ele já estava pronto, na verdade. Só precisava de Jesus entrar na vida dele. E me deu mais responsabilidade. Poxa, agora tem que ser feito de verdade, que eu sou uma desse cara. Então Jesus consertou as coisas numa cajatada só. Levei ele em casa, nós nos conhecemos um tempo, conversamos um tempo, foi em casa de meu pai para morar, nós aí casados, esse ano faz 33 anos. Nasceu um casamento com 4 filhos, por quê? Porque eu quis conhecer mais. Quando eu conheci mais, eu vi que tinha muito potencial para dar certo. Jesus quer conversar mais com você. Você está falando, Senhor Jesus! Fala, Jesus! Não é por amor, nada, coisa nenhuma. Você está aflita com a bagaceira desse mundo ali. Você vê tanta injustiça acontecendo, certo virando errado, errado virando certo. Você fala, Jesus! Não tem nada de amor. Tem desejo de escapar, né? Tira daqui que é coisa da feia. Ou então desejo de liberdade. Pequena, tudo que eu vou criar. Gente, não tem nada a ver com salvação. A salvação, de verdade, quando alcança, a gente fala assim, vem um pouco aí, Jesus, tem mais gente para ir para o céu. Vem um pouco mais aí, não. Segura aí, Jesus, o trabalho evangelístico aqui está pesado. Tem muita gente que já está tragando e eu tenho que ir lá, você quer o inferno. É isso que a identidade, a identificação com o coração de Jesus produz em nós. O amor dele pela nossa vida nos contagia de tal jeito que a gente ama as mesmas coisas que ele ama. A gente passa a amar o que ele ama, passa a querer o que ele quer, fica mais interessado, importante para ele do que é importante para nós. Esse é um amor altruísta. E é esse o amor do princípio do amor. Lembra do seu amor? Você é preocupado de arrumar o cabelo do jeito que o seu marido gostava. Se ele falava assim, não corta não, você fica tão lindo com o cabelo grande, você deixava. Hoje vai ele falar pra você que vai deixar o cabelo grande. Não, não, minha vida sou eu! Eu tô no século XXI! O espírito da serpente aí, tá? O amor é altruísta, gente. O amor não é que, sabe, a pessoa diz que você só bem para os outros e fazer bem para você. Não, não. É amar o próximo como a ti mesmo. Como? Então, do mesmo jeito que você tem instinto de preservação, preserva o outro. Aquilo que você não quer que faça com você, não faça com o outro. Isso é amor. Ele é altruísta, ele pensa nos outros. E foi esse amor que nos alcançou e derramou graça sobre nós. Esse que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você não merecia nada. Você está destruindo o plano, aparentemente. Mas Deus mudou todas as coisas para incluir vocês, todas as nações. Quando o Senhor fez a promessa para Abraão, em ti farei felizes todas as famílias da terra. Não está falando todas as famílias que procederem de ti. Eu vou fazer de você uma grande nação. Dele procedeu o povo de Israel, de Abraão procedeu o povo islâmico. Quem vai dar essa bagaça no final não tem a menor ideia. O que Abraão e Sara bolaram, fizeram agarra na bagaça e agora o povo muçulmano está aí? Não sei o que é que vai fazer, não. Agora eu sei que tem muito, que Jesus está aparecendo nos muçulmanos. O evangelho não pode entrar, eles são muito xiitas, muito fechados. Então Jesus está aparecendo em sonhos e revelando em sonho para muitos muçulmanos que estão sendo batizados clandestinamente. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, o Senhor está fazendo. A obra está rolando, o plano está rolando. Segue o plano está seguindo. O pau está quebrando aí, você pensa, acabou não, está no meio. Pau quebrando, a profecia está cumprindo. Segura aí. Fica firme aí. Agora vamos fortalecer, agora vamos derrubar. Mas Deus é como injusto. Nós precisamos de ter a nossa mente transformada. Que a mente transformada vai gerar uma nova atitude. Uma nova palavra vai sair da nossa boca. Uma nova reação vai sair
do que era antes uma reação de ódio, de raiva, de eu quero te quebrar sua cara. Você começa a ver que o Espírito Santo está fazendo uma obra poderosa em você, quando antes você entrava em todos os barracos. E agora não entra mais. Eu vou dizer, não acho isso não. Vou escolher minha zero. Tchau. Quando alguém te agride com palavras, você fica assim meio que anestesiado. Olhando para a cara da pessoa. Em outros tempos, você dá uma voadora nela. É aí que a gente vai ver a obra do Espírito em nós. Mas a palavra interessante que eu quero trazer para vocês aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo, e eu por isso fiz questão de trazer essa versão. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Como é que a nossa mente muda? Por aquilo que entra pelos nossos olhos. Se você contempla Deus através da sua palavra, através da natureza criada, da criação, através dos gestos amorosos dos seus irmãos, da ajuda, do consolo, que muitas vezes a gente experimenta na comunhão da igreja, quando você vê Deus na face do outro, quando você vê Deus em cada pôr do sol, quando você vê Deus nos cheiros, nas texturas, nos sabores, e sobretudo quando você vê Deus através da sua palavra, onde você percebe claramente o caráter dele, você vai sendo transformado de dentro para fora. E é por isso que te dá uma preguiça de ler a Bíblia. Porque lendo a Bíblia, você não sabe só dar o check, uma obrigação religiosa. Tem gente que lê a Bíblia para falar para o outro, eu já li a Bíblia 13 vezes, e você 15. Vaidade. Leu tanto, não aproveitou nada. Está aí toda vaidosa. Agora, quando você lê no intuito de ler a carta de amor, voltando para o nosso namoro, na nossa época não tinha e-mail, não, nem text message, nem WhatsApp. Aí o João mandou uma carta. A gente já namorava há quase 2 anos e ele mandou uma carta. Quando eu abri a caixa de correio e vi a carta, eu tirei a carta, estava tão cheirosa. E aí eu corri para dentro de casa, pai, abre para mim a carta e lê para mim. Vocês acham que eu fiz isso? Você faria? É claro que não. Entendeu? Eu passo, fechei a porta, fiquei na cama, fiz uma cena de novela, fiquei na cama. Abri a carta com tesoura, para depois guardar na caixinha de regulação. Tirei a carta e reli. E fiquei pensando, o que Simon quis dizer com isso? Eu queria ler as entrelinhas. É isso que Deus quer que a gente faça. Que você enxergue o Senhor em cada história. Que você não leia só uma história. Que você deixe a palavra entrar dentro de você e acender a luz. E fazer você enxergar o caráter de Deus, a maneira que Deus é, como Ele age. Nossa, mas eu fui ler o Antigo Testamento, meu Deus do céu, que Deus é esse? Que Deus duro, manda matar, mata todo mundo, mata os meninos de peito, mata. Nossa Deus! Pois é, foi esse mesmo Deus que continua sendo justo, que morreu o filho dele para ter você de volta. Aleluia! Glória a Deus. A gente acha que Deus é injusto até a gente pensar na salvação. Né? Será que Ele não poupou o seu próprio filho para nos dar vida e vida em abundância? Aleluia! E sabe o que a gente faz com isso? Despreza isso. A gente prefere beber. As pessoas não vão para o inferno apenas por seus pecados. Porque a porta do perdão de pecados já foi liberada. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. É só você tomar posse dessa absolvição e passar a viver de acordo com ela. Mas o que acontece? O pessoal fala assim, sou salvo pela graça? Eu deixo eu viver a vida louca. Não. É a mesma coisa você ser absolvido de um crime e ir lá e fazer outro.
As pessoas não vão para o inferno apenas pelos seus pecados, as pessoas vão para o inferno porque elas rejeitam a graça de Deus. A carta de perdão elas rasgam. A sentença de morte, que elas iriam ser livres dela, elas rejeitam. Elas rejeitam a carta de perdão. E elas preferem viver a morte. Ir caminhando para a morte, para a sentença de morte. As pessoas vão para o inferno porque elas rejeitaram a graça de Deus. Inclusive aqueles que falam, eu sou salvo pela graça, não preciso fazer mais nada. Nós não podemos salvar a nós mesmos, fato. Mas uma vez que a gente entende a graça, nós não vamos mais viver na direção que a gente está. Nunca. Imediatamente, quando a gente compreende que Deus fez o plano de salvação, para nós não vivermos mais sob a condenação de nascença do pecado, a gente vira, a gente muda de direção, de pensamento, e a gente começa a olhar para o Senhor, atraídos pelo Senhor, caminhando para o Senhor. E é aí que nós somos restaurados. E é aí que nós somos transformados. À medida que caminhamos com Ele, os nossos olhos se abrem. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. É isso. A canção está dizendo o que acontece na vida. A gente conhece Jesus, está andando com Ele, está lamentando a vida, está vindo na igreja lamentando a vida. Pois é, estou sabendo, você, Jesus morreu. Onde você estava? Você não viu os acontecimentos de Jerusalém? Pois é, foi assim, foi assado. Pois é, Jesus veio acontecido, não era, ele morreu e estava Jesus ali. E aí Jesus começa a expor as Escrituras. Olha o poder da palavra. Começou a expor as Escrituras, E eles foram trazendo à memória quem Deus era, as suas promessas. Que escrituras eram essas no Antigo Testamento? Então quem fala que o Antigo Testamento não era a Bíblia, não é mais a Bíblia, não sabe de nada. Né? A Bíblia que Jesus pregava no Antigo Testamento. E aí quando eles estão juntos à mesa, intimidade. Mesa é intimidade. Você senta na mesa com quem você quer conhecer mais. Você chama para jantar quem você quer mais conhecer. E a partir do pão, a revelação de quem Jesus era. É isso que Ele faz conosco, na vida. Mas será que a gente está deixando, permitindo que Ele nos transforme pela renovação da nossa mente? A nossa parte é contemplar Deus através da palavra. A gente precisa de parar, sabe, gente? A gente corre tanto no porta-Deus. Para, olha para o pôr do sol e pensa, foi Deus que fez. Olha para uma flor e veja, foi Deus que fez. E conheça a grandeza de Deus nas pequenas provisões. Uau, tem água no chuveiro hoje. A água está vindo pelo cano, alguém trabalhou, fez essa água, canalizou essa água, e ela está vindo, eu estou tomando banho. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Teve dinheiro para pagar a conta de água. Oh, glória a Deus! Eu consegui fazer uma refeição. Oh, glória a Deus! Eu consegui sentir o sabor das coisas que eu mais gosto. Glória a Deus! Quem tem Covid aí, perdeu o paladar, sabe o que eu estou falando? Será que a gente vai precisar de perder o quê? Para a gente passar a enxergar o valor que Deus tem. Quem Ele é, sua grandeza, sua soberania, sua majestade, sua vida pulsando em nós. O fôlego de vida, você só está respirando aí, porque Deus ainda está te dando vida, minha linda. Está difícil? Ele está te sustentando. Ele está te mantendo de pé. É Ele que fez você sair de casa. Eu vim aqui na igreja, não fui eu, não fui a pastora Sara, não. É Deus que tem cuidado de você. É Deus que tem cuidado do livramento, que você não faz a menor ideia. Então vamos contemplar Deus, gente. Aleluia. Porque é contemplando o Senhor que nós somos transformados. Pode colocar lixo diante dos seus olhos. A concupiscência da vida entra pelos olhos.
A gente cobiça pelos olhos. O adultério começa pelo olhar, é uma troca de olhares, pelas palavras que saem da boca. Você está comendo lixo que você for robusto espiritualmente, não vai rolar. Selecione o que você põe no prato da sua vida. Selecione o que você escuta. Selecione de que conversa você participa. Aleluia, Jesus. Porque o que sai da sua boca é o que está te matando, está te contaminando. Que o Espírito Santo te lembre dessa palavra. Na hora de uma conversa que não está edificando, está expondo a nudez de outra pessoa. Isso não é amor. Quando você está participando da nudez exposta de outra pessoa, porque você não quer fazer com os outros, que você não quer que faça com você, isso é amor. E a ordenança do Senhor é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E obedecendo aos mandamentos é que nós amamos a Deus. Tudo está conectado. E para terminar, ele está dizendo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Passo um. Ah, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas todo mundo dorme com o namorado antes de casamento. Você não é todo mundo. Mas todo mundo mente. Você não é todo mundo. Mas todo mundo bebe. Você não é todo mundo. A escolha é sua. Porque o alerta está aqui bem claro. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, buscando esperança onde ela não está. Mas deixe. A primeira é uma decisão: eu não vivo como os outros vivem. Eu escolho o caminho da vida e não o caminho da morte. Eu sou guiado pela palavra de Deus e não pelo meu intelecto, pela minha opinião, pela opinião alheia, pelo movimento político do momento. Eu não vivo pelos movimentos, eu vivo pela palavra de Deus. O primeiro passo é esse. Deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de você. Segundo passo. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Chama o Espírito Santo. Espírito Santo. A gente quer muito no mover do Espírito. Maravilhoso. Mas o maior mover do Espírito é a transformação do seu caráter. Aleluia. É você passar a ser honesta, pagar suas contas, ser fiel ao seu marido, parar de conversar fiado sobre a vida alheia, deixar Deus mudar sua língua, ter as suas vestes transformadas, não para ser legalista, mas porque o seu corpo é a consciência do seu corpo, é templo do Espírito Santo, onde habita Deus. E você comunica uma mensagem, inclusive com a forma que você se veste. Você é crente inteiro. Ah, mas Deus quer só um coração. Se o coração for totalmente dele, o lado de fora vai mudar também. Porque é impossível, gente, você santificar por dentro e isso não transbordar. Transborda pela palavra, transborda pelo olho, transborda pelo ouvido, transborda na vida do outro, transborda em gestos de justiça e de bondade, de misericórdia. É impossível alguém que está tendo o coração transformado pensar só no próprio umbigo, segurar enquanto podia estar abençoando outra pessoa, não se empate com a dor do outro, não se envolver na causa da viúva e do órfão. É impossível um nascido de novo não se importar com justiça social. É impossível. Glória a Deus. Por isso a gente tem uma igreja apática, que revela um coração não convertido, um coração não transformado. Quando eu falo igreja, eu estou falando da instituição mundial. Igreja não é parede, igreja não é dominação, igreja é um conjunto de pessoas que se converteram a Jesus Cristo e são a representação de Jesus na terra, são o corpo de Cristo na terra. E o corpo de Cristo não joga com sensualidade na roupa, nem na maneira que se comporta. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Os pés vão onde ele iria, os braços abraçam quem ele acolheria, o coração pulsa pelas causas que Jesus pulsa. Isso é ser corpo de Cristo. Não seja prótese. Seja corpo. A prótese parece corpo, mas é de plástico. Não tem vida, não tem sangue. Não está conectado aqui. Não seja uma prótese.
E aí ele desfecha. Assim, consequência. Vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vocês vão conhecer a bondade de Deus. Vocês vão conhecer a perfeição de Deus e aquilo que é agradável a Ele. Feche os seus olhos. A gente faz tentativas constantes de uma autotransformação. E não é isso que eu estou propondo aqui para vocês. A primeira iniciativa é: não vivam como as pessoas desse mundo vivem. Isso vai exigir decisão, sim. Mas se ela não for sustentada com Deus transformando a sua mente, não vai durar. Não vai durar. A gente dá o primeiro passo, procurando se afastar dos padrões humanos desse tempo. O relativismo, o egoísmo, o egocentrismo, a busca desenfreada pela fama, a vaidade, a soberba, o exibicionismo. Você identifica e você fala: eu não vou mais comungar com isso. Eu não vou comungar com aquilo que o mundo tem de mal. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Esse é o primeiro passo. Mas ele tem que andar conjuntamente com a contemplação de Deus, com a busca dessa intimidade. Eu fui lá na Bíblia e eu insisti na Bíblia: deixa a gente entrar para o teatro. Eu quero conhecer esse moço. O que você está fazendo para conhecer mais Jesus? Você anda com gente que o assunto é Jesus? Vocês param para tomar chá com as amigas para falar dos milagres do Senhor? É assim que a gente conhece o noivo. Será que você tem parado para querer conhecer mais de Jesus? Através das Escrituras. Quando você vai ler a Bíblia, deixa eu ver o que descubro hoje mais sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre como Ele age, como Ele sente, como é que é o coração dele, o que Ele gosta. O que eu quero fazer é o que Ele gosta. E não é para receber nada em troca. É só pela alegria de ver Ele feliz. Eu sou tão feliz com Ele. Você quer namorar com um noivo. A noiva chama, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. E vem, Jesus, não é para me livrar desse mundo, não. Vem porque eu quero te conhecer plenamente. Vem porque eu quero só namorar, eu quero casar. Eu lembro quando eu ia levar o João no portão do namoro, dava uma tristeza na despedida. Aí nós decidimos casar. Porque a gente não queria mais dormir separado, viver separado, viver em casas separadas. E é isso que o Senhor quer plantar em nós. Um desejo pelo noivo, não pelas árvores do noivo, não pela riqueza do noivo, não pelo que o noivo pode me dar, mas pela pessoa do noivo. Eu quero casar com você, Jesus. Eu quero te conhecer plenamente, Jesus. Eu quero entrar no gozo do Senhor. Aquilo que olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que é isso que vai ser, Jesus? Nem o casamento vai fazer falta. Nada vai fazer falta. Nada. Porque eu vou estar plena no Senhor. Esse desejo pelo noivo tem que ser cultivado com cartas de amor que a gente lê e que a gente manda. Manda cartas de amor para Jesus. Você já escreveu cartas para Jesus? Tem um livrinho das cartas. Faça o seu caderno de conversa com Deus. Às vezes você tem dificuldade de falar, escreve: Jesus, hoje eu estou mal. Hoje eu estou triste, Jesus. É tão edificante. Depois de anos você lê e você marca: Jesus, o Senhor fez milagres.
Deixe que Ele transforme a mente de vocês, para que vocês experimentem sua boa, perfeita e agradável vontade. Está tudo acontecendo junto, você dá um primeiro passo na direção dele, ele dá um outro passo na sua direção. Quando você menos esperar, ele está transformando, ajustando, curando, jogando bálsamo, apagando os traumas. À medida que a gente anda com ele, de fé em fé, de glória em glória, até o dia do casamento, até esse dia perfeito.